por que o presidente Bolsonaro mantém o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, no cargo. Esse ministro é aquele que foi indiciado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, acusado de crimes como falsidade ideológica, apropriação irregular do fundo eleitoral e associação criminosa no esquema das candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais do ano passado. As acusações são gravíssimas, tem documentos, planilhas de gastos, ainda testemunhas. Inclusive tem deputada eleita pelo PSL que diz que sim, ele acabava participando desse esquema. É a deputada Alê Silva. Tem outras que também não foram eleitas, entre elas Adriana Moreira Borges, que dizem que esse esquema de candidaturas fakes para abastecer o Caixa 2 do PSL em Minas Gerais foi realizado no ano passado. As denúncias não são novas, surgiram no início do ano, mas o indiciamento foi feito apenas na última sexta-feira. Ainda antes do indiciamento, diante da gravidade das denúncias, eu já questionava aqui o motivo. Por que o presidente Bolsonaro mantém esse ministro do cargo? Claro que o Marcelo Álvaro Antônio negava as acusações, mas agora, com esse indiciamento, mesmo assim, o presidente Bolsonaro, sem nenhuma explicação clara, continua garantindo esse ministro do Turismo no cargo dele. Ontem a Folha trouxe a notícia de que um ex-assessor parlamentar de Marcelo Álvaro Antônio, Raisander Souza de Paula, revelou que parte dos recursos desviados também foram utilizados para financiar a campanha do Bolsonaro em Minas Gerais. Aí, diante das informações, da repercussão, Caixa 2 do Bolsonaro e tal, curiosamente, o ministro da Justiça, por meio do Twitter, descartou a ligação das denúncias com o possível uso de Caixa 2 na campanha de Bolsonaro. Disse que nem o Ministério Público e nem a Polícia Federal viram algo contra o presidente nesse inquérito. É estranho o ministro, no caso o ministro Sérgio Moro, que até ontem foi juiz, ser tão enfático em garantir dessa forma que não há relação das denúncias com o presidente da República. No cargo que ocupa, o Moro não deveria saber detalhes do processo, das investigações, assim como não deveria ter sabido de informações de outros processos anteriormente. O Moro não pode ter acesso a isso. E mais, as investigações nem acabaram, portanto não dá para o Moro bancar o advogado do Bolsonaro, sendo que nem todas as provas até agora, todos os dados foram colhidos. E mais, o ministro da Justiça está a serviço do país, não a serviço do presidente, do governo. Pelo menos não é assim que deveria ser. Mas enfim, digamos que seja isso mesmo, que o Moro disse, que não há relação entre o então candidato Bolsonaro e o laranjal que se espalhou na campanha do PSL em Minas Gerais na última eleição. Mas aí a pergunta continua: qual é a justificativa que faz um presidente que foi eleito para reduzir, ou pelo menos acabar com a mamata, né? A corrupção que se viu nos governos recentes, continuar com o ministro todo enlameado nesse desvio de dinheiro em Minas Gerais, que foi indiciado e já pode se tornar réu e ser preso. E convenhamos, qual é até agora o grande trabalho que o Ministério do Turismo fez para justificar a permanência desse cidadão no cargo? Ele só é lembrado quando falamos do laranjal em Minas Gerais. Ou seja, faz sentido esse desgaste que o presidente sofre toda vez que se questiona o motivo da permanência do ministro do cargo? O turismo no Brasil, de uma hora para outra, deu uma alavancada, né? Subiu, você vê muita gente exterior vindo para cá por causa do ministro? É claro que não. Então faz algum sentido manter esse Marcelo Álvaro Antônio no cargo? Não faz. Não houve evolução alguma que justificasse essa insistência em mantê-lo no cargo. E mesmo que seu trabalho tivesse conquistado feitos maravilhosos, o que não é verdade, eu não vejo como um governo que foi eleito com a bandeira de combate à corrupção ter um ministro acusado formalmente, né? Teve ali desvio de Caixa 2. E tem um outro ponto que está sendo apurado, que está sendo denunciado, do atual ministro do Turismo, que é a Polícia Federal do ministro Moro. A gente não está falando da Polícia Federal do PT, a Polícia Federal do Temer. Não, é a atual Polícia Federal que está questionando o trabalho do ministro. Então, não são denúncias de um site, do The Intercept Brasil, não são denúncias que estão ali vazadas pela imprensa, não, é a Polícia Federal, o Ministério Público atual. Hoje a Folha traz mais um avanço nessa história, que a Polícia Federal pediu uma segunda investigação sobre as contas do ministro. É sempre bom lembrar
um exemplo dado pelo governo do ex-presidente Itamar Franco, que envolvia o principal ministro do governo Itamar Franco, o ministro-chefe da Casa Civil, Henrique Argrives, que não era um mero ministro do turismo, era o principal ministro do governo Itamar, amigo pessoal do Itamar Franco, mais importante ministro do governo, que foi citado na CPI do orçamento da época, que investigava desvios no Senado. Muito bem, o que o ministro fez? Principal ministro do governo Itamar Franco. Para evitar o constrangimento do presidente da República à época, ele decidiu deixar o cargo, pediu exoneração, o Itamar aceitou para preservar o presidente da República. E aí, 3 meses depois, como as acusações não foram comprovadas, o Argrives voltou ao cargo. Essa deveria ser a regra. Tem acusação, só lembrando que agora não é acusação, né? Já é indiciamento, mas enfim, tem alguma suspeita, se afasta imediatamente. Evita esse desgaste do presidente, do governo, e depois, lá na frente, se for comprovada a inocência, volta ao cargo de ministro. Então continua a pergunta da semana, do mês, sei lá, desde que começou esse absurdo... Essa absurda investigação de Caixa 2, o Laranjal do PSL em Minas Gerais. Até quando o presidente Bolsonaro vai continuar com esse ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Laranja Antônio, no cargo? Por falar em demora em agir, eu queria falar sobre um outro assunto que não está tendo o mesmo destaque, os mesmos holofotes das queimadas na Amazônia, mas que revela uma letargia, uma demora criminosa contra o meio ambiente. Estou falando daquela gigantesca mancha de óleo cru, de petróleo cru, que há 30 dias continua se espalhando pela costa do litoral nordeste. São, repito, 30 dias que esse óleo está lá, né? Indo de praia em praia, destruindo a fauna marinha, e que as autoridades até agora não têm a menor ideia do que de fato aconteceu. E também nada de punição. No caso das queimadas na Amazônia, apesar dos alertas que foram feitos lá atrás pelo INPE, a real ajuda do governo federal só veio depois que o Leonardo DiCaprio postou nas redes sociais Pray for Amazônia, depois que o mundo se sensibilizou, protestos em frente a embaixadas brasileiras, várias capitais do mundo, enfim, passeatas aqui no Brasil. Só depois de toda essa comoção mundial é que o Exército entrou em cena e, felizmente, as queimadas diminuíram. Agora, nesse caso dessa mancha, que até agora ninguém sabe quem provocou no Nordeste brasileiro, um mês depois, esse monte de petróleo espalhado por lá, é só agora que o presidente da República convocou a Polícia Federal para investigar de onde veio esse vazamento. Então só hoje, mais de 30 dias depois, é que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai ao Nordeste para ver o estrago. Como assim? Que raio de mais importante para fazer tem um ministro do turismo, do Meio Ambiente que cuidar da área que tá lá 30 dias com essa mancha, esse estrago absurdo causado pelo óleo. Mancha, a gente imagina que são algumas manchinhas assim, né, Barão? E na verdade é uma coisa nojenta, é um óleo muito pegajoso que mata os animais e acaba, né, ocupando uma boa parte ali da superfície da areia, do mar. É horrível. Terrível. Carla, segundo o IBAMA até agora, pelo menos 12 animais já apareceram cobertos por esse óleo e 8 morreram. Então, das 11 tartarugas marinhas resgatadas com óleo, apenas 4 estão vivas. Não conseguem respirar. O óleo, lá, o petróleo cru, tampa assim o nariz, não conseguem respirar. Olha a loucura. Eu vi umas imagens, alguns ouvintes me mandaram esse fim de semana, um negócio assim que você fala, por quê? Pra quê? Né? Tem uma outra ave que também foi tratada, mas morreu. Isso sem falar dos animais que nem chegam perto da costa, né? Que nem chegam ali e acabam morrendo um pouco mais distantes. Ou seja, além dessa questão de todos os animais mortos, tem também o prejuízo dos moradores, que dependem da pesca. Tem uma área de cajueiro que simplesmente tudo foi infectado. Não vai servir para pegar caju, castanha de caju, nada. Ou seja, é um prejuízo gigantesco para o meio ambiente, para os moradores também, que dependem desse ecossistema, e também para o turismo, né? São mais de 120 praias que foram infectadas, mais de 60 municípios. É muito curiosa, para dizer o mínimo, essa falta de atitude de novo do governo federal diante de denúncias e problemas reais que não vão se resolver sozinhos. É aquela coisa, se ninguém notar, deixa pra lá, deixa rolar, deixa quieto. Então vamos fazer o seguinte a partir de agora. Da próxima vez que tiver um problema
e o governo federal não se mexer, ou demorar mais de 30 dias, como nesse caso do Nordeste, para ir atrás, a gente vai lá, bate na porta do Leonardo DiCaprio. Léo, bom dia, tudo bem? Você pode criar uma hashtag aí qualquer para o governo federal se mexer? Bate na casa do Macron, presidente da França. Ô Macron, você não pode vir questionar a soberania brasileira no Laranjal do PSL, fala laranja nossa, ali em Minas Gerais? Você não pode questionar a soberania das lindas praias do Nordeste, que estão desse jeito que estão, né? Para ver se o governo federal age mais rápido. Vai lá, diz que as praias do Nordeste precisam de administração do mundo, né? De uma administração internacional, para ver se então o governo decide se mexer, para dar importância para mais um desastre moral e ambiental que a gente está vendo aqui no Brasil.